Vamos então para a próxima notícia sobre a Sônia Guajajara. Deixa eu deixar aqui na tela para vocês verem comigo. Sônia Guajajara será ministra dos Povos Indígenas de Luiz Inácio Lula da Silva. Deputada federal eleita foi escolhida para chefiar a pasta que terá que ser criada pelo novo governo. Reportagem do João Gabriel. Vamos ler aqui. A deputada federal eleita, Sônia Guajajara, do PSOL de São Paulo, foi escolhida para ser a primeira ministra dos povos indígenas. O anúncio oficial deve ser feito por Lula nos próximos dias, junto com o restante dos escolhidos para ocupar a esplanada. Guajajara foi um dos 3 nomes enviados pela PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, como sugestões para o cargo mais alto da pasta, que será criado pelo próximo governo. Ela passou o Natal em sua aldeia e chegou nesta terça-feira, dia 27 de dezembro, a Brasília, onde será convidada formalmente por Lula, provavelmente em um encontro pessoal. Já houve conversas por telefone e ela aceitará o cargo. Obrigado, Cláudia Filler. Mandou aqui mais R$ 15 aqui para a gente se manter muito bem informado. Façam como a Cláudia, façam como a Sandra, mandem superchats. E a gente está precisando ainda de R$ 35 para a gente fechar bem a nossa meta, gente, para a gente ter um mês bacana aqui na Folha Democrata. Na lista de cotados também estavam Joênia Wapichana, deputada federal não reeleita pela Rede de Roraima, e o vereador Caucaia, do Ceará, o Amy Tapeba, do PT também, que estava nessa logística. Eu conversei com fontes do grupo de trabalho dos povos originários, e a campanha da Sônia para assumir a pasta foi muito forte, tanto na COP27 quanto em outros eventos. Ela é um nome que ganhou uma projeção nacional, sendo a candidata a vice-presidente na chapa do Guilherme Boulos em 2018, e ela chegou muito forte mesmo. Tinha uma discussão, e quando a gente vê a Marina Silva assumindo o Ministério do Meio Ambiente, ficou bem claro que a Sônia levaria os povos originários, porque a Joênia Wapichana, que é uma excelente liderança indígena, foi parlamentar nesses últimos 4 anos, uma parlamentar de resistência. O nome dela estava sendo ventilado caso a cota da Rede de Sustentabilidade não fosse suprida com o Ministério do Meio Ambiente. Então era essa discussão que estava rondando e por isso que demorou tanto para a Sônia ser oficializada como ministra. Fala, Maria Edna Azevedo, obrigado pelo superchat e continuem mandando superchats para todo mundo ficar muito bem informado. A definição do seu nome demorou mais que previsto, segundo a coluna Painel da Folha de São Paulo, em razão da indefinição acerca do formato que a futura pasta terá. O Lula discutiu, inclusive recuou em algumas posições. Durante a transição, Lula chegou a indicar que, na verdade, poderia criar uma secretaria especial em vez de um ministério, possibilidade que foi prontamente rebatida pelas lideranças indígenas, segundo a Folha. Segundo pessoas próximas envolvidas na estruturação do ministério, ele abraçará a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, e pode funcionar com seu orçamento em um primeiro momento. A transferência da fundação, que hoje está no Ministério da Justiça, para os povos indígenas, foi um dos entraves para a formulação do organograma da pasta, uma vez que há questões burocráticas que precisam ser resolvidas para isso funcionar. Por exemplo, por lei, demarcações de terras que são incumbências da FUNAI precisam passar pela Justiça para serem homologadas. Isso vai ter que mudar. Já o SESAI, a Secretaria de Saúde Indígena, um dos órgãos com maior verba dentro da política indígena, deverá seguir com o Ministério da Saúde. O argumento é que, em primeiro lugar, uma mudança drástica em todas as instâncias da política indígena nesse momento pode atrapalhar a operação de algumas áreas importantes, como no caso da saúde. Ao mesmo tempo, o movimento indígena entende que é importante ter capilaridade dentro do governo federal, ou seja, ter espaço também em outras pastas e não só no Ministério dos Povos Indígenas. Nesse sentido, a reivindicação é de que a chefia de outros órgãos, como a SESAI, ou a secretaria responsável pela educação indígena, seja ocupada por lideranças indígenas ou pessoas indicadas por elas. Ativista conhecida internacionalmente, Guajajara despontou como favorita para assumir a pasta nas últimas semanas. Ela foi eleita deputada federal pela primeira vez na eleição desse ano
em que disputou por São Paulo e não por Maranhão, onde ela nasceu. A explicação é que o estado paulista tem direito a mais deputados na Câmara e é uma região onde ela teria um potencial de votos maior do que em sua terra natal, em razão do maior colégio eleitoral. Porque ela foi candidata a vice-presidente aqui por São Paulo, né, gente? O Boulos a chapa foi formalizada aqui em São Paulo. Uma vez que a atual deputada Joênia Wapichana, da Rede, não conseguiu se reeleger e deixou a Câmara nessa legislatura, apenas Célia Chacriabá, do PSOL, eleita por Minas Gerais, será diretamente ligada ao movimento na casa. Como mostrou o jornal, no geral, a bancada indígena contará com nomes não reconhecidos pelo movimento e também de direita, como o senador eleito Hamilton Mourão, do Republicanos de Santa Catarina e autodeclarado indígena, e Silvia Waiapi, do PL, que é bolsonarista. Sônia Guajajara, que tem 48 anos, nasceu na terra indígena Araribóia, no Maranhão, e ainda criança se mudou para Imperatriz. Se tornou uma das principais lideranças do movimento indígena, inclusive tendo discursado na cúpula das Nações Unidas. Já em 2018, pelo PSOL, foi candidata a vice-presidente na chapa de Guilherme Boulos. E eu vi isso acontecer, gente. Eu entrevistei a Sônia no Largo da Batata, na Faria Lima, quando o PSOL fazia uma manifestação contra o Temer, e naquele dia ela foi oficializada como vice do Boulos. Com a escolha de Sônia Guajajara e também da deputada federal eleita Marina Silva, da Rede, esta última para o meio ambiente, a federação entre os dois partidos terá 2 novos nomes na Câmara dos Deputados. Pelo resultado das eleições, os 2 primeiros nomes da lista de suplência para o estado de São Paulo são da professora Luciene Cavalcante e o atual deputado Ivan Valente, ambos pelo PSOL. Um avanço importante, a Sônia no Ministério, e que bom que o Lula manteve o Ministério dos Povos Originários como um ministério e não uma secretaria, que era uma das discussões que estavam acontecendo no gabinete de transição, e que é muito importante para todo mundo ficar por dentro de tudo.